orando ao Senhor, pedi uma palavra como sempre. E Deus me falou sobre uma personagem que numa novela, num contexto de uma novela, ela seria uma coadjuvante. Ela não seria a atriz principal. De quem que eu estou falando? De Agar. Quem sabe quem é Agar? Não é um H, está dando um H, né? Agar, né? Não é um H que eu vou dar para você, é Agar. Agar era quem? Quem conhece essa história? Né? Era escrava de Sara. Muitas vezes nós ouvimos pregações a respeito de Sara, esposa de Abraão, né? O patriarca, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas hoje nós vamos falar de Ismael. Hoje nós vamos falar da escrava. Porque muitas vezes nós nos esquecemos que Deus é tão bom com Sara quanto Ele foi com Agar, com a escrava. Ele é bom com a livre e Ele também é bom com a escrava. Quando Ele encontra nela obediência, sujeição, fé. E eu quero citar alguns textos e compartilhar algumas coisas que Deus me revelou. Amém? Agar e o favor de Deus. Antes de entrar e fazer um pano de fundo a respeito da história de Sara e Agar, quero falar um pouquinho sobre a verdadeira liberdade. Porque como nós estamos tratando de uma mulher que era escrava, aquela que servia na casa de Abraão e Sara, e naquela época o contexto de escrava não era algo pejorativo, como a escravidão dos negros e dos índios. Ela era uma mulher muito virtuosa, Agar. Ela foi escolhida para estar ali na família patriarca, para servir ali na casa deles. Uma mulher com muitos talentos, muito submissa, muito sujeita, mas que também era tratada muitas vezes como membro daquela família. Era um contexto diferente daquilo que nós entendemos como escravidão, de tudo que nós já vimos até hoje. Porém, ela era uma escrava, veio de uma família egípcia, largou sua família, uma mulher que tinha sonhos, uma mulher que tinha projetos, uma mulher como uma de nós. Eu quero falar um pouquinho sobre a verdadeira liberdade. Porque eu me lembro que quando eu era adolescente, eu falava, eu quero liberdade. Eu quero poder sair e voltar a hora que eu quero. E meu pai não ficar me podando, eu quero sair, eu quero curtir, quero dançar. Eu quero fazer o que bem entender na minha cabeça, eu quero ser livre. Porque, na verdade, o conceito de liberdade que você tem hoje, ele é totalmente deturpado. Essa liberdade que o mundo oferece, ela traz escravidão, na verdade. Existem algumas leis que regem a verdadeira liberdade. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Em Gálatas 5:1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Amém? Cristo, diga Cristo. Verdadeira liberdade só se encontra em Cristo. Amém? Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter a jugo de escravidão. Permanecendo na liberdade que Cristo nos libertou. Diga, permanecendo. Na liberdade que Cristo nos libertou. Escravos de Cristo por amor a Ele. Nos submetemos à sua vontade, porque geraremos as suas promessas, amém? Vontade de Deus que é o quê? Boa, perfeita e agradável. Todas as grandes conquistas que foram protagonizadas por heróis aí, Tiradentes e tantos outros mártires, que lutaram até o fim em favor da liberdade de uma nação, de um ideal, eles foram até o fim, amém? Quando Jesus ele veio para nos trazer uma liberdade no âmbito espiritual. Porque vejam bem, minhas irmãs, até nós morrermos, ou Jesus voltar, nós estaremos ainda lutando por essa liberdade na carne. No espírito estamos livres, amém? Por isso que nós aqui lemos, permanecendo na liberdade.
Precisamos permanecer nessa liberdade. E para que nós consigamos permanecer nessa liberdade, precisamos entender, de fato, o que é estar vivendo essa liberdade. Por que eu estou dizendo isso? Quero que você abra agora, em Mateus 4. Mateus 4. Agar e Sara representam o quê? A lei e a graça. Não esqueçam isso. Amém? Representam a lei, Sara, e Agar, a graça. Mateus 5,17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Diga, cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós entendemos que nós somos salvos pela graça. E o que é graça? É favor imerecido. Éramos escravos do pecado e a palavra de Deus diz que Jesus, quando Ele morreu na cruz, ressuscitou, Ele nos transportou, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós ficamos muito felizes porque somos salvos pela graça e isso não vem de nós. Isso é dom de Deus. Ou seja, não é para minha glória. Eu não me glorio disso. Eu fui tão impactada por esse amor, eu fui tão impactada por esse sacrifício glorioso, que tudo aquilo que eu fizer para obedecer a Deus, e isso requer renúncia, isso requer negar-se a si mesmo, isso é por amor. Então a lei representa os mandamentos, a lei representa a direção de Deus para o ser humano, para viver uma vida de santidade, uma vida de luta contra o pecado, porque, minhas irmãs, vejam bem, quando o Senhor fala para que a gente venha se arrepender do pecado, é que Deus sabe que o pecado só traz destruição para nós mesmos. Amém? Tudo aquilo que é prazer imediato só traz destruição para nós. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos que tomar muito cuidado hoje, para não vivermos uma falsa graça. Diga, uma falsa graça. Daqui a pouco Deus me muda. Eu vou continuar assim porque estou pedindo para Deus me libertar disso, mas um dia Deus me muda. O reino de Deus é conquistado por esforço. Falsa graça é não dar o devido valor às leis e aos mandamentos instituídos por Deus. Não cobiçarás, não adulterarás, não roubarás, não fala mal um dos outros, não julgue. São muitas as direções que o Senhor nos dá na sua palavra, amém? E se nós o amamos e nós cremos que tudo que Ele colocou na sua palavra é para o nosso bem, é para que tenhamos uma vida de verdadeira liberdade, amém? Nós não vamos nos submeter a um auto-engano de uma falsa graça. Porque Deus quer de nós, diga, obediência. Obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Atrasamos as bênçãos de Deus quando não obedecemos e vivemos uma falsa graça. O que isso quer dizer? Muito legalismo. Seja o vosso equilíbrio conhecido por todos os homens. Perto está o Senhor. Jesus disse que Ele veio para cumprir a lei, só que Ele veio para acrescentar algo a mais. É você cumprir os mandamentos de Deus em amor. Diga, em amor. Eu obedeço ao meu Deus porque eu o amo. Não porque eu preciso da aprovação das pessoas. Como você é espiritual. Como você é boazinha. Não. Mas porque eu amo. Jesus disse, aqueles que me amam, obedecem a minha palavra. Amém, queridas? O pastor vai me dar uma lista de não podes? Não, querida.
De jeito nenhum. Onde está a liberdade, onde há o Espírito de Deus, aí há. Onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. A essência de Deus é liberdade. Você é livre para escolher. Mas se nós somos mulheres inteligentes, nós vamos ir a fundo nessa palavra e saber o que Deus tem para nós. Porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Amém? Onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Você é livre. Diga, eu sou livre para escolher. Isso é maravilhoso. Imagina se Deus tivesse criado robôs. Vá para a rua tal, bom dia. Eu te amo, eu também. Ia ser uma chatice, né? Até em meio à dor é gostoso, porque é tão bom quando a gente luta numa área da nossa vida, a gente fala, venci. Venci. É gratificante ter ideais do reino de Deus na sua vida. Vencer as lutas interiores. Isso é muito bom. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Tiago 1,25. Entretanto, aquele que atenta para a lei perfeita, diga, lei perfeita, a da liberdade. Opa, lei perfeita da liberdade? Percebe como uma coisa está ligada na outra? E nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas cumpridor da obra, este será abençoado em tudo o que fizer. Amém? Tiago 1,25. Entretanto, aquela que atenta para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas cumpridor da obra, esta será abençoada em tudo o que fizer. Liberdade é conhecer a verdade e ser transformada por ela. Quem é a liberdade? O Espírito de? Onde há o Espírito de Deus, aí há verdadeira liberdade. Se permaneceres em minhas palavras, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então essa liberdade está relacionada com conhecermos a verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim, diz o Senhor. A liberdade acaba quando o direito do outro começa. Amém? A liberdade que o mundo procura traz o que, na sua opinião? Rebeldia, né? Eu sei porque eu era assim. Rebeldia, egoísmo e escraviza. Mas a liberdade em Cristo não. Ela liberta, amém? Ela cura, ela é altruísta, ela encontra a sua verdadeira satisfação em colocar o outro no seu universo. E a gente vai aprender isso com Agar, por causa da incredulidade de Sara. Hoje nós vemos uma nação árabe ainda sofrendo as consequências porque são descendência de Ismael. Uma geração, né, Claudinha? Esposa de árabe. Essa geração revoltada, que ainda tem em sua raiz espiritual a rejeição. Porque foi 2 vezes parar no deserto, porque teve várias brigas com Sara. Uma provocava a outra, uma provocava ciúmes na outra. Amém? Aí eu fui buscar algumas opiniões sobre liberdade. Olha o que a mentalidade das pessoas aí fora que não conhecem Cristo como essa liberdade, olha o que falam. Liberdade é uma utopia, um conceito no mundo das ideias. Outro, somos limitados pelo próximo, quando temos que respeitar seus direitos. Portanto, liberdade em sua plenitude é impossível em qualquer sociedade. Olha a opinião das pessoas. É poder dizer e fazer o que quero, na hora que quero, ir onde quero, na hora que quero. Mais ou menos isso. É fazer o que quero sem prejudicar o outro. Essas são algumas opiniões a respeito da liberdade. Já que nós estamos falando de um escravo, que na verdade viveu a verdadeira liberdade quando decidiu, diga, decidiu
obedecer a Deus. Passar por cima do seu orgulho, amém? Passar por cima da sua justiça própria, porque se sentir justiçada, foi humilhada. Uma hora Sara escolhe ela para gerar um filho para Abraão, e quando essa mulher começa a crescer a barriga, Sara fica com ciúmes, começa a humilhá-la. Depois Agar também começa a humilhar Sara, e já imaginou a novela toda que deu isso, né? Eu acredito que a Record tinha que fazer a próxima novela sobre Abraão, né? Olha, mas ia dar uma audiência isso, né? Eu vou dar uma ideia para eles lá. Abre a tua Bíblia em Gênesis 16, para a gente entender melhor essa história. Então, Sara representa a lei e Agar representa a graça, tá? Guardem isso. Gênesis 16. Mas antes de você, fica aí no 16, bonitinha. Eu vou só ler rapidamente a promessa que Deus fez a Abraão. E Abraão creu, né? Então diz assim, fica no 16. Bom, você está do lado, também pode ler. 15:1 diz assim, Gênesis 15:1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Então disse Abraão: ó Senhor, Abrão, que aí ele não tinha mudado o nome ainda, tá? Abrão, ó Senhor Deus, que me dirás, visto que moro sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não me tens dado filhos, eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. Olha que coisa linda. E acrescentou-lhe: assim será a tua descendência. E creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isso como justiça. Ele creu nessa promessa. Amém? Romanos 8:15 diz: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares com medo, mas recebeste o espírito de adoção. Diga adoção. Pastor, então eu sou adotada? Por Deus nós somos adoção, porque Deus veio para o povo judeu. Quem aqui é judia? Tem alguma judia de nascença? Judia? Ih, todo mundo adotado aqui. Glória a Deus, eu também sou adotada por Deus, porque a palavra de Deus diz aqui que nós somos a adoção pela qual chamamos Abba Pai. Romanos 8:15. João 1:11 diz também o quê? Que todos o quantos recebeu, quem? Jesus. João 1:11. Deus deu-lhes o poder de serem chamadas de filhas de Deus pela adoção. Então nós somos a adoção de Deus. A história de Agar, ela é cheia de lutas, fugas, sofrimento, solidão, angústia, medo, mas sobretudo de superação, sustentação, de provisão, intervenção divina a seu favor. Deus não rejeita a livre e Deus não rejeita a escrava. De repente você entrou aqui se sentindo presa numa área da sua vida. Eu quero dizer para você que Deus te chama pelo nome nessa noite. Você está aprisionada numa vida área sentimental, numa pessoa que só te faz sofrer. Mas Deus diz que Ele te chama pelo nome e Ele vai te libertar. Ele vai te encaminhar, Ele vai te mostrar, porque Ele não te chamou para ser escrava, mas para viver na liberdade, para ser feliz, para ser honrada. Amém? Deus não te rejeita. Como Ele não rejeitou Agar no deserto, Ele não te rejeita. Ele não te rejeita. Amém? Deus fez a promessa a Abraão. Daí vamos ler aqui. Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tinha ela uma serva egípcia que se chamava Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos.
Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim Sarai, mulher de Abraão, tomou água. Você sabe que, eu vou fazer uma observação aqui. Abraão, ele era fleumático, ele era muito sujeito, assim, ele era muito calmo, muito tranquilo, muito passivo. Ele nem lutou, ele nem tentou conversar também ali com Sarai. Fala, Sarai, mas Deus prometeu para nós um filho. Ele falou, tudo bem, vamos lá. Não quis entrar muito, não quis discutir com a mulher, ela devia estar muito nervosa. Tá bom, vamos lá, eu faço o filho com ela. Eles se esqueceram que havia uma promessa. Havia uma promessa, assim como há tantas promessas de Deus para você. Eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos, toma minha serva. 3. Assim Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão, seu marido. Depois Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã. Passou 10 anos, olha, o pastor fala, né? Eu vou casar, que isso vai acontecer, que as coisas vão melhorar. Mas sabe o que? Eu vou dar uma ajudinha para Deus. Eu vejo Sarai aqui dando uma forcinha para Deus. Deixa aqui, como se Deus não soubesse, aquilo que nós vimos aqui no teatro, como Deus não soubesse a hora certa das coisas acontecerem. Amém? Eu tenho vivido uma fase muito maravilhosa, porque eu orei muitos anos pela conversão do meu pai. Quem conhece a história que eu contei do meu pai e tal, que nós éramos como estranhos em casa, eu tinha uma raiz de rejeição, né? Enfim, muito profunda, e eu chorei há 3 dias atrás, porque há uns 14 anos atrás, um pedreiro foi na minha casa, um homem de Deus, profeta, lá em Boiçucanga, e olhou para o meu pai nem era convertido, e ele falou, rapaz, não quero saber desses negócios de crente não, isso não é para mim. E daí, Deus fez a obra, pouco a pouco. Há 3 anos ele parou de fumar cigarro. Agora nós somos amigos. É algo maravilhoso a restauração que Deus fez na minha vida. No casamento dos meus pais. Meu pai é muito amigo da minha mãe agora. Eles viveram muitas dificuldades como casal. E há 3 dias meu pai me ligou. E minha mãe ligou e falou, tem uma bênção para te contar. Eles estão na igreja cristã da família lá em Santos. Tem uma bênção para te contar. Eu falei, opa, bênção é comigo mesmo, pode contar. Teu pai pregou na igreja. Eu abri o culto. Você, mãe? Eu abri o culto, eu ministrei o dízimo. Ministrou o dízimo. E o seu pai pregou e no final ele orou por cura. Eu me acabei de chorar. Isso foi há 14 anos atrás. Então, as promessas de Deus, elas se cumprem. Meu pai era presidente de escola de samba. Presidente de escola de samba. DNS, vamos lá sair na aula de frente lá da escola. Mas pai, eu não gosto. Mas vamos lá, você tem que ir lá para a escola de samba. Eu cresci ouvindo Martinho da Vila, Bezerra da Silva, Alcione, né? Enfim, hoje, quem conheceu meu pai há 15 anos atrás fica realmente maravilhado de ver a obra de Deus, porque Deus trabalha no silêncio. Amém? Continuando. E ele conheceu Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão, sobre ti seja a vergonha que me é dirigida a mim. Olha como que ela é. Ela faz a mulher ficar com o marido. Depois fala aquele que tinha que passar vergonha. Fala sério, né? Olha só o que ela falou para Abrão. Sobre ti seja essa vergonha que me é dirigida. Pus a minha serva em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Ao que disse Abrão a Sarai, eis que tua serva está nas tuas mãos. Olha ele, fleumático, já largando, né? Para que ela resolva. Eis que ela está nas tuas mãos. Faz ele como bem te parecer. E Sarai maltratou-a. E ela, diga, fugiu. Fugiu diante de tua face. Fugiu de sua face. Então o anjo do Senhor, achando junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, perguntou-lhe. Ela fugiu para o deserto. Quantas de nós muitas vezes fugimos, né? No fogo da situação, humilhada.
envergonhada, humilhada porque foi abandonada pelo marido, abandonada muitas vezes pelo namorado, humilhada pela sua condição financeira, humilhada pela sua cor da sua pele, humilhada pelo seu cabelo, humilhada, envergonhada porque não casou, humilhada. Eu não sei qual é a tua condição, minha irmã. Deus sabe. E vai mudar a tua condição. Porque Ele é Deus na sua vida. Porque Ele te ama. E Ele não te chamou para vergonha. Ele não te chamou para humilhação. Toma posse disso. Porque isso é teu por herança. Isso é teu por herança. Amém? E daí ela foi para o deserto. Olha que coisa linda. Então o anjo do Senhor, achando-a junto a uma fonte no deserto, diga deserto. Você pode estar num deserto, em alguma área da sua vida. Um deserto financeiro, um deserto na área emocional, na área sentimental. Mas o anjo do Senhor está lá contigo. E naquele deserto Ele vai colocar uma fonte. Diga, no deserto da minha vida há uma fonte que jorra, que jorra. Amém? Jorra. É uma fonte que não cessa. É uma fonte que te supre. É uma fonte que te responde, que te dá saídas, que faz infinitamente mais do que você pediu ou pensou. Amém? Há uma fonte nesse deserto. Junto a uma fonte no deserto, esse anjo apareceu. Fonte que está no caminho de Sur. Perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vieste e para onde vais? Olha só, quem não sabe para onde está indo, não está indo para lugar nenhum. O anjo perguntou, da onde vem? Você acha que ele não sabia? Não, pensa bem, um anjo que sabe tudo. Você acha que ele não sabia? Por que ele precisou perguntar? Porque quando Deus te pergunta algo, é para que você entenda e veja realmente como está a tua condição. Da onde eu vim? Bom, eu vim dessa situação e eu estou fugindo. E quantas fugas hoje em dia? Depressão, pessoas fogem para a bebida, pessoas fogem para a balada, pessoas fogem. Fogem para comprar, para obter coisas, para fugir de alguma coisa. Quantas são as fugas? E ela fugiu para esse deserto. Mas ainda assim o Senhor lá no deserto, muito amoroso, cheio de graça, né? Olhou, de onde vens? Para onde vais? Ele já sabia, mas ele queria ouvir dela. Dá para manipular Deus? Não dá para manipular. Eu já sei que tu sabe, mas eu vou falar. Fui humilhada, estou cansada. Você não está vendo, Deus? O que está acontecendo comigo? E aquela mulher começou a abrir seu coração ali diante do Senhor. Abrir o coração, falar. E Deus quer te ouvir. Ele tem prazer em te ouvir. Amém? Ele tem prazer em te ouvir. Diga, Ele tem prazer em me ouvir. Você sabe para onde você está indo? Gente, é maravilhoso você poder sentar e fazer uma lista e fazer um projeto da sua vida. Quando a gente leu ali que a verdadeira liberdade, ela lança fora o medo. Medo de não casar, medo de não ter filho, medo de não ser feliz, medo de perder alguém. Deus não te deu espírito de medo, mas de amor, poder e equilíbrio e moderação. Você sabe aonde você quer chegar? Coloque no papel. Senhor, esses são os meus alvos de vida, esses são os meus objetivos, e ore em cima disso. Você vai ver o que Deus vai fazer. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E aquilo que não acontecer é porque não era a vontade perfeita de Deus. Se não aconteceu aqui, é porque Deus quer fazer muito melhor do que a minha vontade. Porque a minha vontade é imperfeita, mas a de Deus é boa, perfeita e agradável. Perfeita. Bom, primeira coisa, parar de fugir. Aí que o anjo falou aqui? Da onde vieste, para onde vais? No versículo 8. Respondeu ela, da presença de Sarai: minha senhora, estou fugindo. Disse-lhe o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora. Volta ao problema. Enfrente o problema. Diga em frente.
Eu falei isso no Congresso de Casais, a gente tem que aprender a resolver e afrontar o problema e não a pessoa. Existia um problema precisava ser resolvido. Quando você estava na escola, que você ia fazer a prova de matemática na 3ª série, fui ao mercado, tinha R$10, comprei 1 quilo de batata, que era 5, quanto sobrou? A gente tinha que fazer o 10 menos 5, passar a risca e dar o resultado. Se a gente colocasse só o resultado direto, você lembra? Era o quê? Meio certo, né? Era meio certo. O que isso quer dizer? Que a gente tem que viver o processo. Não tem como fugir disso. Não adianta querer atropelar o processo. Deus vai te fazer voltar tudo de novo, porque Ele tem algo a tratar. E para todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo os seus propósitos. Todas as coisas. Diga, há um propósito na minha vida. Volta, ele diz, volta, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei, olha que coisa linda. Ele disse para ela voltar. E você sabe o que aconteceu? Aquela mulher estava desiludida, olhando, só aquela mulher é abençoada por Deus. Ela é rica, ela é bonita, ela tem vários servos. Ela tem um marido que a ama e eu aqui nesse deserto, sem ninguém, sozinha, angustiada, humilhada, deprimida. Quem sou eu? Que lixo que eu sou, como foi dito aqui. Mas o Senhor falou, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho promessa para você. Eu tenho promessa para você, filha. Você não é meu povo, mas eu sou bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom com o ímpio, o Senhor é bom com o justo, porque a mesma chuva que rega a terra do evangélico está regando a terra do macumbeiro. A mesma chuva que está fazendo brotar a terra é para todos, porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Porque se Deus não fosse misericordioso, Ele já tinha destruído a terra há muito tempo. Ele é bom. E ele ali visitou, ele disse para ela, no versículo 10, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não será contada, por numerosa que será. São as nações árabes, descendência de Ismael. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, eis que concebeste, terás um filho, a quem chamarás Ismael. Sabe o que significa Ismael? Ismael significa, o Senhor ouviu a tua aflição. E Ele manda eu dizer hoje para você, que Ele ouviu a tua aflição. Ele não é surdo. Ele diz, as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa te salvar, e nem os meus ouvidos fechados para que eu não possa te ouvir. Mas os nossos pecados fazem separação. E o que é o pecado? O pecado é desobedecer a direção de Deus. Deus está falando para você, não vai por aí, filha. Você vai se machucar. Não queira colocar a tua mão em algo que eu já te mostrei que não é para você ir. Você está querendo, não está acontecendo nada, eu vou buscar o clone lá na balada. Vai lá na balada. Não, está demorando, eu vou dar uma forcinha, eu converto ele, falo de Jesus para ele rapidinho, ele já vem para a igreja. Ou chega para o marido em casa e fala, é hoje. Se você não for para a igreja sem janta, sem amorzinho à noite, acabou. Quer dar uma força para Deus? Deus não precisa da nossa força. Ele faz infinitamente mais. Quando nós queremos agir por Deus, a gente atrapalha os planos de Deus. Mas as promessas de Deus e os planos do Senhor não podem ser frustrados, amém? Mesmo com essa dúvida e essa incredulidade de Sara, Isaac nasceu, amém? E hoje nós somos descendência de Abraão, porque Jesus é o nosso irmão por adoção. E se nós estamos aqui, nós fazemos parte desse exército de estrelas que Abraão viu quando Deus falou, a sua descendência será como as estrelas dos céus. Você é essa estrela de Deus. Você pode se alegrar com isso?
Aí ele começa a falar no 12, ele será como um jumento selvagem entre os homens, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Amém? Aí tá ok. Ismael nasceu. Agar, o que Agar faz? Ela obedece. Amém? Ela obedece. Abre a tua Bíblia. Agora, em Gênesis 21. O que aconteceu? Agar obedeceu a direção que o anjo lhe deu. Ela voltou para a casa da sua senhora Sara, pediu perdão a Sara e se submeteu à vontade dela. Amém? Diga, é melhor obedecer do que sacrificar. Daí no 21, a gente vê a promessa se cumprindo. Olha que coisa tremenda. Você sabe o que acontece? O ser humano, ele não consegue muito assimilar isso. Como foi dizer, mas Senhor, eu errei. Eu estava na tua presença, Senhor. Eu falei contigo, eu atropelei as coisas. A minha ansiedade me fez me precipitar e tomar decisões que não eram hora para tomar. Mesmo assim, diga, mesmo assim, Ele permanece fiel quando nós somos infiéis. O que poderia ter acontecido? Olha, agora, Sara, você foi incrédula, eu não vou mais gerar, cansei de vocês são confusos, eu não vou mais gerar Isaac através de você, não quero mais saber. A palavra de Deus é uma só. Amém? Aquele que Ele prometeu para você, os planos dele não vão ser frustrados. Você pode ter errado, pode ter vacilado com Deus, você sabia que não devia mexer naquilo, você sabia que não devia fazer aquilo, você foi e fez. Mas Deus fala, eu permaneço fiel às minhas promessas com você. Porque isso é graça, é favor imerecido. Ele permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis, porque os planos dele não poderão ser frustrados. Você pode estar carregando um jugo de escravidão, de culpa, de vergonha. As coisas agora não vão ser a mesma coisa, eu caí, eu fiz tudo errado. Deus fala, levanta-te e anda, porque eu ainda tenho coisas a realizar na tua vida. Não deixa Satanás te escravizar. 2 Timóteo 2,17 diz, desprendendo-se dos laços do diabo, cuja vontade dele está presa. Ou seja, Deus não vai desprender você desse relacionamento impuro. Você que tem que se desprender dele. Deus não vai desprender você dessa falta de domínio próprio. Você que vai ter que se encher dessa fonte no deserto de vida para poder aprender a ser uma mulher mansa, humilde, serva. Desprendendo-se dos laços do diabo, cuja vontade dele você está presa. A vontade dele, porque a vontade de Deus para você é boa, é perfeita e é agradável. Aprendemos então com Agar. Ela foi obediente, ela foi submissa, ela se humilhou, porque os humilhados serão exaltados. Está lá no livro de Tiago. Se você está passando por humilhação, começa a dar glória a Deus, porque quando Deus exalta, é para exaltar. É para exaltar. Não é uma exaltaçãozinha, não. Eu sei de onde Deus me tirou. Quem sou eu para estar aqui? Quem sou eu para estar aqui? Imagina vocês, só entre nós que somos amigas íntimas aqui. Abafa tudo que eu vou contar agora, né? E o pessoal da internet também. Imagina você, eu, Denise, 1994. Hein? Olha, faz tempo, né? Quarentinha esse ano, galera. Quarentinha. Aí, tá eu lá, obrigado. Aí eu com o Rininha no colo, Rininho, ai Jesus, Natan,
Eu com o Natan no colo, meu filho de 18 anos, na época com um aninho, mais ou menos. Eu tinha a minha vida sentimental destruída, assim, arrasada, não conhecia Jesus. Tinha pegado o pai do Natan com outra mulher. Meu mundo desmoronou, porque toda a minha felicidade, ela estava sendo construída num sonho de ter uma família feliz, família Doriana. E de repente, eu me vejo com um filho de 15 dias no braço sendo traída. E peguei. Meu mundo desmoronou, depressão profunda. Entrei na dependência química profundamente, porque já tinha um pai com problema com alcoolismo. Então eu tinha uma predisposição muito grande de me desenvolver dependência química. Cheguei em casa de manhã. Eu tinha alguns amigos que usavam drogas e bebiam, eram amigos mesmo. E eu muito depressiva, bebendo muito e usei. A minha experiência com a droga, ela foi curta, mas ela foi intensa. Cheguei em casa muito mal, muito mal. E tudo que eu não queria ouvir, eu ouvi. Você é isso, você não presta, você não é digna de ser uma mãe. Babá. Bom, se eu já estava com fardo, eu caí naquele lugar. E eu falei, bom, então é o seguinte, eu vou embora daqui. Eu fugi como Agar fez. Eu fugi. Peguei uma lata de leite ninho. Uma mamadeira. Ai, gente, que absurdo. Vou embora. Vou embora pra onde? Não tem pra onde ir. Vai pro deserto. Vai lá pra praia de Santos, na areia. Vai pro deserto, vai pra onde? Eu ouvi uma voz falando, volta. Volta pra tua casa. Se humilha diante da tua mãe. Volta. E eu voltei. Pedi perdão para minha mãe, pedi ajuda. E ali eu tive uma experiência maravilhosa com Jesus. Fiquei um tempo numa chácara. Fui batizada no Espírito Santo com 3 meses. E Deus fez infinitamente mais na minha vida de tudo que eu pedi, eu pensei. E se Ele fez isso na minha, o que Ele não pode fazer na sua? Né? Se Ele fez na minha, imagina o que Ele vai fazer na tua vida. Né? Bom, nasceu Isaac. E daí, quando a gente pensa que acabou a novela, o que a gente vê? Que Agar volta para o deserto. Ela volta para o deserto. Quer ver? Gênesis 21, 14. Vamos ler, para a gente terminar. Então se levantou Abraão de manhã cedo e tomando o pão e um odre de água os deu a Agar. Vamos começar do 8 para entendermos melhor, né? 21, 8. Agar e Ismael são lançados fora. Cresceu o menino e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Ora, Sara viu brincando o filho de Agar, a egípcia, que esta dera luz a Abraão. Pelo que disse Abraão, deita fora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro com o meu filho, com Isaque. Pareceu isso bem duro aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Deus, porém, disse a Abraão, porque Abraão ficou triste, Ismael era filho dele. Não pareça isso duro aos teus olhos, por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho dessa serva farei uma nação. Porquanto ele é da tua linhagem. Aqui está falando de Ismael. Então se levantou Abraão de manhã cedo e tomando o pão e um odre de água, os deu a Agar, pondo-lhe sobre o ombro dela. Também ele deu o menino e despediu-a. E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. E consumida a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. Assim, sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Mas Deus, ouvindo a voz do menino, e o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu, bradando a Agar desde o céu, disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te. Minha irmã, se você
já teve seus desertos, suas experiências no deserto, já está numa caminhada com Deus e está de novo no deserto. Deus brada do céu para você nessa noite e diz: rega-te, levanta-te, porque Deus não te fez para ficar prostrada. Amém? Ele diz: erga-te, porque eu estou ouvindo a tua voz. Erga-te, levanta o menino e toma pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos. Muitas vezes, diante das lutas, das dificuldades, os nossos olhos espirituais se fecham, a gente já não consegue olhar com o espírito, a gente já não consegue mais ver espiritualmente aquilo que nós não sentimos, porque é muita humilhação, é muito tempo esperando. Mas o Senhor diz: abre os teus olhos e veja. Não sou homem para mentir, e nem filho do homem para me arrepender das promessas que tenho eu para contigo. De ter uma família feliz, de ser bem-sucedida, de ver os teus sonhos realizados. Ele é Deus contigo. Não é homem para mentir, mesmo quando somos infiéis. Ele permanece fiel, porque não pode negar quem Ele é. E Ele é Deus, não é homem. Então, minha irmã, não deixa mais Satanás te oprimir. Agora as coisas não vão ser a mesma. Eu errei, eu falhei. Ele disse: eu sei. Você não me pegou de surpresa, eu conto com os seus erros. Mas o que Deus vai ver? Se nós vivemos uma falsa graça ou uma verdadeira graça. Eu estou disposta a pagar o preço que for para obedecer. Ainda que eu tenha que ser humilhada, ainda que eu tenha que ser rejeitada, o Senhor me honrará. Ele te honrará, porque Ele é Deus na tua vida e te chama pelo nome. Ora macherianda lamanaia. Santo é o teu nome, Senhor. Abriu-lhes Deus os olhos de Agar, e ela viu um poço e foi encher de água. E mais uma vez o Senhor veio com provisão no deserto. Mais uma vez Ele encheu ali Agar de provisão, sustentou. E ela não era nem da descendência, ela não era judia, ela era uma escrava, porque Deus não rejeita ninguém. Deus não rejeita ninguém, Deus não rejeita um coração contrito, um coração quebrantado. Não é ritual, não é religião, não é uma cerimônia mecânica, é aqui dentro. Olha, Ele se importa com o que você sente. Não é sacrifício, rezar um monte de reza, ficar lá ajoelhada subindo escada de joelho, não é nada disso. Jesus já pagou o preço alto. O único Filho de Deus foi entregue para que você tivesse liberdade e vida em abundância. Deus estava com eles ali. Deus estava com o menino que cresceu e, morando no deserto, tornou-se flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Amém? Desprendendo-se dos laços do diabo. Desprenda-se da mentira, do laço da vergonha, do laço da falta de perdão. Vai, você tem que se resolver com o seu marido, você largou tudo. Vai, resolve, faz a tua parte que a minha eu vou fazer também. Resolve. Ataca o problema, não ataca pessoas. Isso é assertividade. Deus não quer que você seja passiva, deixa pra lá. Aí fica com uma gastrite, com câncer, com uma doença. Enfrente o problema. Resolva o problema. Reconheça os seus erros. Peça perdão. Libere perdão. Se livre desses laços. Você se sente aprisionada porque sabe que tem que liberar perdão. Sabe que tem que pedir perdão. Sabe que tem que se arrepender da justiça própria. Ah, mas eu fiz isso por causa disso. Não. Nossa justiça é trapo de imundícia para Deus. Jesus é a nossa justiça. Deus sabe que nós vamos errar, Deus sabe que nós vamos pecar, mas Ele quer ver o quanto de disposição nós temos de fazer aquilo que é certo, de obedecermos. Para que possamos viver as promessas, nós precisamos obedecer, porque aquele que me ama, obedece a minha palavra, diz o Senhor. Não adianta nós estarmos em todos os cultos se nós não obedecemos a Deus nas mínimas coisas. Isso não quer dizer que nós não vamos falhar. Vamos falhar. Mas, Senhor, o Senhor sabe do desejo que eu tenho de fazer o que é certo, Pai. Eu não me agrado em fazer isso,
porque eu sei que isso entristece o teu coração. O Pai vai falar: serva boa e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Sabe, queridas, quando Deus olha para dentro de nós, quem é mãe aqui? Bastante. Quando teu filho, você fala para o seu filho: não mexe aí. Aí ele vai, ele mexe. Você avisou, não vai que você vai cair. Aí ele te desafia, vai e cai. Ele fala: mãe, estou muito arrependido, mãe. Eu não queria ter feito isso. A senhora agora está triste, está chorando porque eu me machuquei. Você já não se alegrou com isso? Só de ver que realmente ele quer fazer o que é certo. O apóstolo Paulo disse: o bem que quero fazer, esse não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Quem me livrará desse corpo de morte? Mas Deus viu e vê em nós o desejo de acertarmos, o desejo de fazer aquilo que o alegra, que o agrada. Isso Deus vai levar em conta. Diferente daquele que fica com a aparência, Deus olha o coração. Amém? Deus olha o coração e Ele está olhando o teu coração agora. No deserto é lugar de obedecer. Amém? No deserto, Deus providenciará uma alternativa. No deserto, Deus saciará a tua sede e as tuas necessidades. Restaurará os teus sonhos e fará você viver de novo. Te encherá de esperança. Amém? O Espírito do Senhor Deus está sobre ti, porque Ele te ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-te a curar os contritos de coração e pôr em liberdade os cativos. Foi para isso que Ele te chamou. A tua vida é uma carta viva para essa sociedade perdida. Você sabe para onde você está indo? Quem sabe? Eu sei. Para a Nova Jerusalém Celestial. Estou indo para encontrar-me com o meu Deus. Amém? Enquanto eu habitar nesse corpo, eu vou lutar pelo meu ideal, que é o ideal do reino. Eu vou lutar, porque eu já sou livre espiritualmente. Ainda que eu tenha que lutar com a minha carne, eu sou escrava de Cristo por amor a Ele. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Abre a tua Bíblia em Isaías, para a gente terminar mesmo. Amém? Isaías. A gente vai ler Isaías 41. Primeiro, Isaías 41. 17 a 20, diz assim: os pobres e necessitados buscam água e não há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, Senhor, os ouvirei. Eu, Deus de Israel, não te desampararei. Abrirei rios nos altos desnudados e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto num lago d'água e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto cedro, acácia, a murta e a oliveira, e porei ermo juntamente a faia, o almeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso por você, o Santo de Israel, que te criou. Tudo que Ele vai fazer por você, porque Deus sabe que isso vai servir de testemunho para a tua família, para as pessoas que te conhecem. E o nome dEle vai ser glorificado. Isaías 45. Isaías 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita, para abater nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. O Senhor diz para você nessa noite, minha irmã: eu irei adiante de ti. Eu irei adiante de ti. E tornarei planos os lugares escabrosos. Amém? Quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, porque foi para a liberdade que Cristo te libertou.
Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo nome. Agora Deus está falando com você que está aqui. Eu não ia ler esse texto, mas Deus mandou ler para você que está vindo aqui pela primeira vez, tá? Versículo 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cinjo, ainda que tu não me conheças. Feche os teus olhos por um momento. Deus restaurará os teus sonhos e fará você viver de novo. Suas promessas serão cumpridas em sua vida. Quando Deus abrir seus olhos de novo, ou abrir agora, restaurará os sonhos que foi perdido no deserto da tua vida. Ele mudará a tua sorte. Provérbios 13, 2. A esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. Tua posteridade será uma bênção. Tudo aquilo que você viveu hoje vai refletir para as próximas gerações. Você é um agente de transformação. Quando você toma uma decisão, você pode estar mudando a história de gerações, minha irmã. Uma decisão tua. Você pode estar mudando a história dos teus filhos, a história da tua parentela, a história da tua família. Amém? Deus te trouxe aqui hoje, porque Ele quer te fortalecer, renovar as tuas esperanças e dizer que Ele é Deus contigo no deserto. Nunca te deixarei, e as minhas palavras e as minhas promessas não voltarão vazias. Porque ainda que somos infiéis, Ele permanece fiel. Por isso creia, erga-te. Como Ele disse a Agar, erga-te, levanta-te, continue olhando para mim e crendo em tudo aquilo que eu conquistei por você naquela cruz, diz o Senhor Jesus. Agar obedece. Grande dádiva é obedecer. Obedecer é a prova de confiança. A fé se mede pela obediência. A fé se mede pela obediência. Para Agar, obedecer significa voltar para a casa dos patrões, reconhecer seu erro ao fugir, admitir sua posição de escrava e suportar as lutas. Quando Deus lhe encontrou no deserto, chorando e lamentando, o que Ele lhe disse que fizesse? Para onde você tem que voltar? Com quem você precisa falar? Quem você precisa pedir perdão? O que você precisa reconhecer sobre si mesmo? É a pergunta que Ele te faz hoje. Amém? Minha oração hoje é que haja em seu coração obediência. Assim como Agar obedeceu a Deus, passou por cima do seu orgulho, da sua justiça própria, você também pode obedecer e ter certeza de que o Senhor irá cumprir a vontade dEle em sua vida.